Olá, senhores pais, alunos, responsáveis, professores e todos aqueles que compõem a comunidade do CELMF Rosângela Rodrigues Vieira. Essa é a nossa primeira reunião de pais assíncrona e ela se faz necessária, e esse vídeo se faz necessário porque nós estamos vindo de um longo período em que a nossa escola optou por fazer um movimento de greve. Movimento de greve que visava a luta por direitos, né? Direitos esses que favorecem uma educação pública, laica, gratuita e de qualidade, né? Motivo pelo qual fomos à luta, escolhemos a luta e estivemos na luta. Frente a isso, teríamos que voltar fazendo uma reunião de paz, e para fazer essa reunião de paz, a opção que tínhamos era a suspensão de um dia de aula para poder fazer essa reunião ou uma reunião no sábado. Vimos, em contato com os professores, com a coordenação pedagógica, com os funcionários da nossa escola, que essas duas possibilidades, a reunião no dia da semana ou a reunião no sábado, tornar-se-ia impossível. No dia da semana, porque teríamos que suspender a aula e deixar os nossos meninos e meninas mais um dia sem aula, e no final de semana, porque um grande número, uma grande parcela da nossa escola não tem a possibilidade de estar no sábado, visto questões de trabalho, questões de estudo, questões religiosas, de esporte ou qualquer outras questões que envolvem aí a organização da nossa vida social e da nossa vida com os nossos amados e com nossos queridos. A forma que nós achamos, então, de conseguir conversar e falar com vocês foi gravar esse vídeo em forma de uma reunião de paz assíncrona, em que nós pudéssemos apresentar todos os comunicados e os combinados que a gente faz em uma reunião presencial por meio de um vídeo. Vocês estarão recebendo aí na residência de vocês também o bilhete com o QR Code desse vídeo que vocês estão me assistindo agora, e receberão também os boletins dos estudantes com as notas. Boletins esse que possibilita que vocês possam verificar como é que o menino está e como é que está o andamento do seu percurso de aprendizagem, de falta na nossa escola. Além disso, nesse sábado agora, dia 24, nós teremos um plantão de atendimento na escola. Na parte da manhã, com os professores da manhã, das 8 ao meio-dia, os professores estarão na escola, a postos e à disposição para tirar as dúvidas. Então você, pai, que está vendo essa reunião e tiver alguma questão que precisa ser tratada de ordem específica com os professores, com a coordenação, e é do turno da manhã, 5º, 6º, 7º e 8º e 9º anos, nós estaremos lá no sábado, das 8 às 12 horas, para poder atender vocês. E os pais que são do turno da tarde, nós estaremos lá das 12h30 às 15 horas também à disposição para poder receber vocês e tratar dos assuntos de ordem específicas. Você, pai, que tem algum tipo de assunto e que não puder estar no sábado, eu peço que entre em contato lá pelo WhatsApp da escola, no número 33963472, e lá você consegue agendar um horário para ser atendido pelo professor ou pela coordenação pedagógica ou por essa direção. E aqueles que receberem os boletins e se sentirem atendidos, essa reunião é o suficiente para que vocês possam ter acesso às informações que são de maior urgência da nossa escola, com vista ao aprendizado de todos os nossos meninos e meninas e estudantes da nossa unidade escolar. O primeiro assunto dessa nossa pauta, que é um assunto que nós já tratamos outrora e que estamos tratando agora, é a relação do horário de entrada. Ainda temos um número considerável de estudantes que tem problema em cumprir os horários de entrada. Lembrando que o horário de entrada do turno das 7 é às 7 horas, né? Então, às 7 horas, o menino precisa estar na escola, né? Dentro da escola. E estar na escola significa ter passado lá pelos nossos portões da MF do Rosângela e estar a caminho da sala de aula, e não estar chegando dentro do céu. E o horário do turno da saída do turno da manhã, às 12 horas, né? É o horário que os estudantes começam a sair. 10 para meio-dia é o horário que os meninos começam a ser dispensados e a sair da nossa escola. No turno da tarde, o horário de entrada dos meninos às 12h15. Das 12h15 às 12h30 é o período que os estudantes se alimentam. Eles almoçam, eles têm a possibilidade de almoçar na escola. Tem família que está chegando muito depois disso, né? 12h30, 12h45, 1 hora, né? 2 horas, e o horário de entrada dos estudantes, 12h15, e ele entra almoçando. Se o seu filho já almoça em casa, ele tem até às 12h30 para estar dentro da escola. 12h30 inicia a primeira aula e os estudantes precisam estar em sala de aula. Para além disso, no turno da tarde, nós temos a questão do horário de saída. O horário de saída dos estudantes é às 19 horas.
19 horas. Às 18h50 a gente abre o portão, né, para que os pais possam entrar e começar a ir buscar nas salas de aula, mas o horário de saída dos estudantes é às 19. Então, chegue no horário, tem pai que chega bastante depois, e aí acaba a criança ficando lá num período que não tem o professor para atender, e aí fica um pouco mais difícil. Tudo bem? Então eu peço que cumpram os horários para que a gente possa atender os meninos de forma qualificada. E no turno da noite, o horário de entrada às 19 horas, né? E o horário de saída às 23. É preciso que também se cumpra o horário para que possa se garantir que todos os estudantes tenham o seu direito de aprendizagem garantido. E um dos pontos que precisamos cumprir para que o menino tenha o seu direito de aprendizado garantido é estar em sala de aula no horário. De manhã, entrada às 7, à tarde, às 12h15, saída da manhã às 12 horas, 11h50, 12 horas, saída do turno da tarde, 18h50, o portão abre para que o pai possa ir buscar os estudantes em sala de aula. À noite, entra às 19 e sai às 23 horas. Um outro ponto importante em relação ao de horário é que nenhum de nós temos autoridade para possibilitar que os estudantes sejam retirados da sala de aula e percam o seu direito de aula, né? Temos tido algumas questões na nossa escola, de famílias que precisam retirar o estudante todos os dias, no mesmo horário, por um tempo muito longo, né? Então, na segunda-feira, às 10 da manhã, meu filho faz natação, então todos os dias, às 10 horas da manhã, na segunda-feira, eu tenho que retirar o meu filho. Não, não pode. Né? O direito à educação, o direito do acesso e da permanência à educação está previsto lá na nossa Constituição Federal e é um direito da criança, é um direito do estudante. E se é um direito do estudante, o estudante precisa assistir todas as aulas. Toda aula que o estudante não assiste é passível de falta, o professor tem que apontar falta e, por consequência, o estudante vai ter que fazer um trabalho de compensação de ausência e as faltas reiteradas precisam ser comunicadas para o Conselho Tutelar e para, nos casos mais sérios, inclusive a Vara da Infância, o Ministério Público. Então eu peço que nos ajudem, né? Que garanta que os meninos estejam na escola, assistam às aulas, evite faltar, né? Esteja aí e para que o menino possa ter o seu direito de aprendizagem assegurado e asseverado. Uma outra coisa em questão que nós precisamos tratar é a questão da participação dos pais, né? É importante que acompanhe o caderno dos meninos, que verifique, que faça a lição de casa. Tem estudante que leva a lição de casa, pesquisa, atividade para fazer e ele volta para a escola sem que tenha feito nenhuma. E os professores carimbam lá que não fez, que está incompleto, que não esteve, que não participou, que não cumpriu com a atividade proposta. E o menino vai e volta com o caderno com esses carimbos e os pais simplesmente não verificam. Então a gente precisa que você, pai ou responsável, acompanhe o processo de aprendizagem do seu filho, verifique o caderno, verifique os livros, verifique o material, né? Tem criança que vem para a escola, chega na escola para assistir a aula e não tem um lápis, não tem uma caneta, né? Não tem um estojo, né? Não tem nada que possa ajudar esse menino a fazer as atividades que ele precisa fazer. Então a gente pede que as famílias verifiquem aí os materiais e garanta que esses sujeitos, que esses estudantes tenham o seu material de forma adequada para que ele possa acompanhar as aulas. E aí, o aluno chega em sala de aula para fazer uma atividade que foi proposta pelo professor e quando ele chega lá, ele não tem o material adequado para que ele possa fazer. Então, por favor, verifiquem lá o caderno, verifique se tem atividade, se tem alguma lição que o menino levou para casa, para que ele possa chegar na escola com o material adequado e possa participar das atividades que são propostas. Então, nesse ponto, é importante a gente pontuar outra vez. A questão das ausências, nenhum tipo de ausência é possível, com exceção do atestado médico. O atestado médico justifica a ausência do estudante. Qualquer outro motivo, a escola entende a comunicação, mas o menino precisa fazer um trabalho que compense essa ausência. E a família precisa evitar que esse estudante esteja faltando de forma reiteradamente. E, do ponto de vista da participação, verificar
os trabalhos, as atividades, aquilo que está sendo proposto para o menino no caderno, providenciar a questão do material escolar, né? Verifica lá se tem lápis, se tem borracha, se tem lápis de cor, se tem a caneta, se o caderno está em dia, né? Se tem folha disponível para que o menino faça as atividades durante a proposição. Na questão dos adolescentes, se isso fica ainda mais evidente, tem que verificar, tem que dar uma olhada, tem que ver se está tudo contente para que o menino possa fazer parte desse processo de aprendizagem que ele está envolvido. Um outro ponto importante, tópico importante da nossa pauta é a questão da alimentação escolar. Eu quero agradecer a todos os pais que têm nos ajudado, né? O número de estudantes que ainda não tem cumprido a regra e teima, né? Insiste em trazer lanche para a escola, é um número bastante reduzido. A gente entende que tem uma série de questões, tem os nossos meninos com deficiência que tem uma alimentação mais restrita e que é mais difícil, mas aos poucos a gente está conseguindo adequar, a gente está conseguindo repensar e estamos conseguindo fazer com que os nossos meninos e meninas sejam atendidos com uma alimentação saudável, né? Não é possível que o menino viesse para a escola com pote de coxinha, com Coca-Cola, com bisnaguinha, com pouco mortadela, né? Primeiro, que não é uma alimentação saudável. Segundo, que está fora daquilo que é o currículo da alimentação escolar da nossa rede, da nossa cidade. E terceiro, que alguns têm condições de ter essa alimentação e outros não têm, e isso gerava uma série de conflitos. Então, agradecer a parceria de vocês, pais, que estão nos ajudando, que estão tentando, que estão junto conosco nessa militância para que esse menino possa se alimentar melhor, comer de forma adequada e em parceria com a escola. A nossa gratidão, porque a imensa maioria de vocês nos apoiou e tem nos apoiado em prol de construir uma escola bacana e uma escola que a gente acredita. Uma outra questão que tem nos preocupado e nos tem preocupado bastante é a questão da higiene pessoal das crianças, né? Das crianças e dos adolescentes. Precisam olhar, precisam orientar o desodorante, precisam orientar o banho, né? O cortar das unhas, verificar o cortar das unhas, o corte do cabelo, né? E nossa escola tem passado por um período bastante delicado, senhores, que é em relação ao alto índice de crianças que estão aparecendo com piolho. Eu vou dizer assim, porque é uma linguagem mais popular e todo mundo consegue me entender. Temos tido aí bastante caso de criança que estão aparecendo com piolho, alguns professores também já foram acometidos por essa questão, e aí a gente precisa de vocês, tem que olhar. Tem que verificar se o desodorante está em dia, tem que verificar se está tomando banho todos os dias, verificar a unha das crianças, né? Passar lá o pente no cabelo, procurar um pediatra, tomar um remedinho lá para a questão do piolho, porque isso é uma segurança de higiene para todo mundo, né? Então precisa verificar, precisa olhar, precisa se orientar. Se tiver dúvida, nos procure para que a gente também possa ajudar nessa questão da orientação que é importante, né? Que é bastante importante e a gente precisa dessa ajuda de vocês na questão dos aspectos de higiene, de controle, do piolho e tudo e tal. Tá? Uma outra questão importante é a questão da medicação. Tem crianças que vêm lá com remédio na bolsa ou com comprimido na bolsa, os adolescentes do período da manhã, e aí quando a gente percebe, eles já estão se medicando. Não pode ser assim, tem que ter cuidado. Se o menino precisa tomar uma medicação, tem a receita médica, passou pelo médico, o médico indicou qual que é a medicação que o estudante tem que tomar, o jeito, né, a forma com a qual ele tem que tomar, os horários que ele precisa tomar, a gente pede que venha na escola, nos avise e nós vamos administrar, tá? Traz lá a receita médica, a gente tira uma xerox, guarda lá no prontuário, e aí no momento que o menino precisar tomar um remédio, alguém vai até ele para ajudar na administração. Mas tem que tomar cuidado com essa questão da medicação. Os nossos meninos, você pai de estudante com deficiência, né, que tem deficiência, a gente precisa que vocês administrem as medicações para as crianças de acordo com a indicação do neuro, do psiquiatra, do pediatra, do médico que a criança passa, né? Porque a criança com a medicação correta, ela consegue se organizar, ela consegue ter um pouco mais de atenção e de concentração. E se ela tiver esse pouco mais de atenção e de concentração, por consequência, ela consegue aprender melhor, ela consegue ter mais acesso às aprendizagens e, por consequência, a gente consegue interferir na aprendizagem para que ele se desenvolva
com qualidade. Então a questão da medicação tem e é um ponto importante. Menino precisa tomar um remédio, um antibiótico, um anti-inflamatório, um remédio qualquer que é dentro do horário que ele está na escola, nos avisar, manda lá a receita e aí a escola vai administrar como é que está proposto. Em relação à reunião com a gestão da escola, a gente pede sempre que agende. Tem pai que chega lá com uma urgência, com uma emergência, a gente tenta todos nós atender. Mas tem momentos em que a gente está numa reunião, que a gente está no atendimento e tem pais que ficam um pouco nervosos. Nós não temos somente a sua urgência ou a sua emergência para atender. Nós temos outras tantas urgências e emergências que precisamos atender e que precisa do mesmo atendimento, do mesmo carinho, do mesmo acolhimento e do mesmo cuidado que o senhor merece. Então o que a gente pede é assim: agende antes, manda uma mensagem no WhatsApp, avisa lá o horário que o senhor pode estar indo na escola, o pessoal da secretaria vai nos avisar e vai ter alguém lá no horário para poder atender o senhor. Um de nós, da gestão, da coordenação, estará lá para atender. Tudo bem? E do outro lado, nós temos os pais que recebem convocação da escola, que a gente precisa conversar sobre as questões do seu filho, do seu estudante, da criança que você responde, e os pais simplesmente ignoram com sucesso o contato da escola. A gente liga, tem pai que chega ao ponto de bloquear o número da escola. Né? E como é que você sabe, Vitor, que está bloqueado? Porque quando a gente liga dos nossos números pessoais, os pais atendem, mas do número da escola, o número é bloqueado. Senhores, se a escola está entrando em contato com seu filho é porque tem uma necessidade, e essa necessidade precisa ser assistida. Às vezes é a criança que não está passando bem, um acidente que aconteceu, a gente tenta entrar em contato e a gente simplesmente não consegue. Então, por favor, você que tem problema lá com o seu número de telefone, avisa, entra em contato lá no 33963472 e fala: olha, sou pai do Beltrano de tal, meu número novo é esse. E aí, quando a gente precisar, a gente consegue entrar em contato com vocês. Quando você receber uma convocação para que possa tratar dos aspectos pedagógicos ou disciplinares dos seus filhos, venham no horário marcado, né? No horário que a gente solicitou. A gente marca com você 10 horas da manhã, tem pai que aparece 4 horas da tarde e acha que vai ser atendido pela mesma pessoa que chamou. E às vezes, a outra pessoa que está disponível para atender nem sabe do que tratou e não foi a pessoa que atendeu. E aí não consegue dar um atendimento qualificado como é preciso para cada uma das questões que a gente precisa tratar. E, por fim, a questão do elevador. A gente pede outra vez. Toda semana o nosso elevador quebra mais de uma vez. O elevador são para os nossos estudantes usuários de cadeira de roda. Né? O nosso elevador são para as pessoas que têm problemas de mobilidade, que não conseguem subir a rampa. Não é para mim e para você que estamos cansados e não queremos subir a rampa por qualquer outro motivo. É para quem de fato tem uma necessidade. Respeita lá, cabe 4 pessoas, entra 4. Né? Agora entra 10, 15, 20 pessoas, o elevador fica penso. Qual é o risco de vocês ficarem presos lá dentro? Coloca em risco a sua vida, a vida das crianças. Mas as pessoas, enquanto acham que cabe gente, vai entrando. Isso é um desrespeito. É um desrespeito com os nossos estudantes. Porque no momento que o elevador quebra, como é que a gente garante o acesso desses meninos? Como é que ele sobe para a quadra, por exemplo, na aula de educação física, se o elevador está quebrado? E aí nós vivemos um momento na escola em que tem pais de alunos, responsáveis por alunos, que acham que pode fazer escândalo porque alguém orientou que não tem que usar o elevador. Porque é meu direito. Não, não é o seu direito. O direito é do estudante que precisa, do pai, do munícipe que tem um problema de mobilidade. Se não é o seu caso, se o seu caso é só cansaço, se o seu caso é só indisposição para poder subir a rampa, você precisa rever os seus conceitos, porque o seu comportamento de lotar um elevador e de gerar um prejuízo para as crianças está tirando o direito de algumas crianças ter acesso. Então isso é algo que nós, enquanto comunidade, precisamos melhorar urgentemente para que a gente possa ter um atendimento mais qualificado para as nossas crianças, para os nossos pais e para os nossos munícipes que de verdade precisam. Inclusive professores que precisam do elevador, porque senão não conseguem trabalhar e estar lá em cima por questões de mobilidade. Então isso é um pedido outra vez, a gente tem pedido, a gente tem orientado, a gente tem falado, a gente tem dito que não é para usar e ainda assim tem gente que insiste e acha que tá certo, e faz escândalo, e fala palavrão, e xinga o funcionário. Não dá para ser, né? Não dá para ser, não tem como ser, e isso é um desrespeito que fica bastante chato e desrespeitoso com os nossos meninos e com as nossas crianças.
Então eu quero retomar todos os pontos que nós tratamos aqui, a questão do horário de entrada, cumprir o horário de entrada e de saída das crianças, a questão da participação dos pais e da observação na questão dos materiais, das atividades, das propostas que os meninos têm que fazer em sala de aula. É a obrigação de vocês acompanhar, de verificar, de estar presente, de observar tudo o que está acontecendo. A questão das faltas reiteradas, a gente está encaminhando para conselho tutelar, a gente está tomando as providências que a escola tem que tomar. Tem uma fila gigante de gente querendo entrar e estar na nossa escola e tem gente que falta e nem avisa. Vai faltando. Vai faltando. Não dá para ser. Porque a criança vai faltando e a aprendizagem dela vai sendo comprometida. A questão da alimentação escolar, obrigado pela ajuda. E seguimos. Não é possível trazer para a escola nenhum tipo de alimento, né? As crianças comem lá os alimentos que são ofertados. Precisa de uma dieta especial, nos traz lá a indicação do que o médico está dizendo e a prefeitura vai providenciar. Questão da higiene pessoal, dá uma olhadinha lá no cabelo das meninas e dos meninos, de todo mundo que trabalha lá, dá uma olhadinha para ver se não tem nenhum amiguinho lá na cabeça dele, verificar. Questão das medicações, questão da reunião com a gestão, agende quando precisar falar conosco e quando for convocado, esteja presente no horário que foi convocado. A questão do elevador, a questão do acompanhamento das aprendizagens, a questão do respeito aos funcionários, com respeito, com um diálogo, com conversa, com troca, a gente consegue chegar a todos os lugares possíveis e imaginários, né? E conversar e entender, né? De manhã, uso do celular, não pode fazer uso do celular de equipamento eletrônico dentro da escola. Melhorou muito já também, né? Já melhorou bastante, mas a gente consegue ainda continuar avançando. E aí eu quero agradecer vocês, agradecer por esse comprometimento de estar aqui esses quase 30 minutos me ouvindo, dizer que essa é uma proposição de nós escola para evitar suspender mais dias de aula por conta desse período de greve que a gente teve e uma forma da gente poder manter esse contato. Um último assunto que eu quero tratar para encerrar antes de que dê os 30 minutos. Os planos de reposição de aula já começaram a ser feitos, tem crianças e adolescentes que vão ter que repor dia, então vai ter dia de sábado aí que a gente vai precisar vir para a escola, vão receber lá as convocações e os comunicados, tem turma que foi convocada e portanto tem aula, então não precisa vir ao sábado, mas vai precisar fazer a recuperação de conteúdo. Então os professores vão começar a mandar algumas atividades, algumas pesquisas para fazer em casa como forma de reposição de conteúdo. Tudo bem? Ficamos à disposição. O que vocês precisarem, entre em contato com a gente. Chama lá no WhatsApp 33963472. A gente fica à disposição. Marca lá para conversar conosco. Venha na escola. E você, que ficou com dúvida, tem alguma coisa que você precisa tratar nesse sábado, das 8 ao meio-dia, turno da manhã, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos, estaremos lá à sua disposição. Turno da tarde, quartos, 3º, 2º e 1º anos, estaremos lá a partir das 12h30 disponíveis para atender, conversar. Os professores dos seus filhos também estarão lá e aí nós temos essa oportunidade de conversar um pouquinho mais de perto. E você que não tem essa disposição de estar no sábado por uma série de motivos, se precisar conversar, chama lá, 33963472, que nós vamos atender vocês também e agendar um melhor horário. Muito obrigado e até uma próxima.